Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dualidade de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial. Ele que é administrador de uma página no Instagram, site Filmes e Séries. Éder, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É sempre legal bater um papo sobre cinema, né? Sobre aquilo que a gente ama. A gente tava conversando em off aí que vocês também são cinéfilos, então, poxa, acho que o papo vai fluir bem. De aproveitar, a minha primeira pergunta é um pouco, né, vou dizer que é polêmico, mas assim, esse ano, acho que esse ano foi muito fraco de filmes bons em tela. Eu quero saber de você, você concorda com a sua opinião? Qual que é a sua visão de filmes em 2025? Eu acho que o pessoal, os fãs de terror, ficaram felizes. Eu, como um fã de terror, eu fiquei muito feliz com diversos filmes estreando, diversos bons filmes estreando. A gente tava conversando um ou outro, a gente diverge um pouco, mas, por exemplo, Nosferatu, que acho que estreou no finalzinho de 2024, mas eu assisti em 25, eu acho um baita filme, uma baita releitura do Robert Eggers. Pecadores, eu gostei demais, talvez tenha a melhor cena, a melhor sequência do ano pra mim, que é aquela sequência dos caras tocando e abrindo os portais e tudo mais, eu achei maravilhoso. Faça Ela Voltar, A Hora do Mal eu achei maravilhoso, e um outro filme também que saiu recentemente, que é o Bom Garoto ou Bom Menino? Eu até anotei aqui. Bom Menino, que é um filme, como eu comentei com vocês, ele pode não ser uma obra-prima, mas talvez ele seja o filme mais inventivo do ano, porque é um terror sob o ponto de vista, sob a ótica de um cachorro. Então, eu fiquei muito preso, assim, dentro do filme, porque você, de fato, olha sobre a perspectiva do animal, do cachorro, tanto que nós não vemos o rosto dos personagens humanos. Caraca. Entendeu? Então eu achei muito legal, muito inventivo, apesar, voltando a repetir, de não ser um filme, uma obra-prima, tá? Mas eu acredito que... E aí tivemos, por exemplo, Fórmula 1 eu achei um bom filme e tal, mas de um modo geral, pra mim foi um ano médio. Eu acho que não foi nem tão ruim, nem tão bom assim.
Porque Como Treinar Seu Dragão, eu acho que foi legal, o live action foi legal, e eu não esperava nada, eu esperava algo ruim, porque normalmente... E eu achei maravilhoso o filme, sabe? E a gente comentou também, Flow, por exemplo, baita animação, uma baita animação mesmo, que é da Estônia ou Letônia, é de um país completamente diferente, né? Assim. Exatamente. E, enfim, eu achei um médio, assim, vamos dizer, no cinema. Médio. Show. Éder, bom, a gente já recebeu a sua lista antecipadamente, né, com os melhores filmes aí de 2025. Só pra gente tentar destrinchar um pouquinho de cada um dos filmes, claro, né? O primeiro aqui da sua lista é Nosferatu, né? Filme do Robert Eggers, como você comentou. O que você achou do filme? Por que ele tá na sua lista? Vamos lá. Primeiro que essa lista que eu mandei pra vocês, ela tá por ordem de lançamento, tá? E não necessariamente por gosto pessoal. Porque, nossa, é muito difícil você falar o top 1 e tal. Quando vocês falaram, eu anotei uma lista aí que a gente podia falar de pelo menos uns 20 filmes, né? Pra citar pelo menos uns 20, 25 filmes. Mas aí eu falei, não, vamos conversar sobre pelo menos uns 10. Eu coloco a minha lista de 10, enfim. O Nosferatu, eu acho que ele tem um ritmo que a gente não tá mais acostumado. Ele tem um ritmo um pouco mais lento, ele é um terror um pouco mais lento, com uma fotografia escura e tudo mais, e ele acaba não sendo um terror de shopping center. Ele não tem um jump scare maluco, igual tem, por exemplo, Invocação do Mal 4, que é um filme que eu não gostei tanto, assim, sabe? É uma franquia que podia ter parado no 2, por exemplo, tá? Mas o Nosferatu, o Robert Eggers é um cara impressionante, né? Desde o primeiro filme que a gente viu lá, A Bruxa, enfim. Ele é um cara incrível, sem contar o Bill Skarsgård também no papel de Nosferatu, e que, do modo geral, ele conseguiu fazer uma releitura, não melhorar, mas atualizar um filme que já era incrível, que é o filme O Nosferatu lá do expressionismo alemão, 1920 e pouco, enfim. Então eu acredito que tenha todos esses pontos que valeram muito a pena, e por isso ele tá aí no top 10, vamos dizer assim. Eu vou entrar no filme que eu falei. Eu assisti com o Isaac esse filme, que é o Conclave. Sim. A gente tava no cinema, saímos do cinema e já vimos discutindo, porque ele achou um ponto, eu achei outro. Eu, particularmente, amei esse filme. Tá no meu top 10, assim. O que saiu de você? O que você mais gostou do filme Conclave? Eu acho que assim, o elenco é maravilhoso. O elenco é maravilhoso. O Ralph Fiennes está impressionante. E é interessante porque o Ralph Fiennes está em 2 filmes que eu coloquei na minha lista e saiu nos cinemas nesse ano, que é completamente diferente. Conclave e O Extermínio. São 2 personagens completamente diferentes, né? E no Conclave, além disso, fotografia impressionante, impecável. Sem contar que casou num período muito interessante, não sei se essa é a palavra, mas um período... Porque, assim, o Papa estava naquela questão dos problemas de saúde, talvez rolasse, de fato, um conclave, né, como aconteceu. E o final do filme. Eu acho o desfecho do filme de uma coragem sem igual. De uma coragem sem igual, assim, sabe? Eu não vou dar spoiler pra quem tá assistindo, mas é impressionante. Olha, só aproveitando, Éder, a gente falou várias vezes sobre o Conclave, e eu acho que, assim, o filme ele é muito bom, mas o final realmente eleva o filme num nível, assim, você fala, meu, que coragem. Muito bom. Mas, assim, um ponto do Conclave que eu tiraria uma nota do Conclave, tipo, não levaria um 9, não um 10, por conta, eu acho que do argumento do cardeal lá, que ele comenta sobre a visão dele, né, uma visão mais progressista, e ele muda a ideia de todo o Conclave com base num discurso. Eu falei, eu achei que sou um tanto forçado. Acho que a única coisa que eu tiro um ponto do filme é isso. Entendi. Concordo com você. De fato é verdade mesmo. Talvez esteja aí entre os... acho que o top 5 do ano, porque é um baita filme. Bom, o próximo filme da lista aqui é Pecadores. E aí, Éder? O que falar de Pecadores? Eu achei interessante porque a gente, apesar de ser um terror, e eu sempre comento que o terror, no final das contas, ele tem a função de, óbvio, assustar ou de gerar tensão e tudo mais, mas de conversar sobre a sociedade de um modo geral. Então eu acho que o Pecadores, além de tudo, eu gosto muito do Ryan Coogler, que é o diretor que fez lá o Creed, o Pantera Negra e tal, que é muito legal. Pantera Negra também eu acho muito legal, e o Michael B. Jordan também, um baita ator, né? Então ele tem a função também, o terror e o Pecadores, assim, ele tem a função de trazer pautas atuais num contexto fantasioso, vamos dizer assim. Então você tem lá a Ku Klux Klan, você tem essa questão do racismo estrutural e tudo mais. Então, e aí
moldado dentro de um universo vampírico, que assim, se você pega num primeiro momento, você fala, caramba, será que vai dar certo e tal? E dá muito certo, e eu achei um filmaço que vale a pena. Eu assisti uma vez no cinema, mas queria ter visto mais de uma vez, sabe? Eu gostei. E aí, a questão da musicalidade também, eu acho que assim como, tirando as devidas proporções, tá? Assim como o Guardiões da Galáxia fez, de inserir as músicas no ponto certo do filme, para também ser uma forma de contar a história, o Pecadores eu acho que fez isso também. E, enfim, aí eu fui correr atrás de blues de antigamente, sabe? Não. E, poxa, eu gosto muito, e só abrindo um parênteses, tem um autor de HQ que eu gosto muito, que é o Robert Crumb, que ele tem um livro específico sobre blues. E aí eu fui lá ler e fui lá me inteirar um pouquinho mais. Então, cara, vale muito a pena Pecadores por conta disso também. Top. Eu, da sua lista, achei um que eu amo, que é Corra que a Polícia Vem Aí. Eu vou pular os outros, porque os outros não é muito a minha área, que é terror. Sim, sim. Mas comédia, dentre nós, o mais comédia é eu. Eu gosto muito dessa franquia. O que você achou desse filme? Aí eu queria uma nota. E o que você acha que consegue comparar dos outros? Tem uma comparação? Você consegue? Vamos lá. Eu assisti eu revi o primeiro filme, com Leslie Nielsen, lá da década de 1980, né? Fazia muito tempo que eu não assistia, passava muito na sessão da tarde e tal. Eu acho que eles revigoraram, conseguiram revigorar, conseguiram trazer até uma jovialidade, sei lá, sabe? E é interessante porque o Leslie Nielsen tem muito a ver com o Liam Neeson tem muito a ver com o Leslie Nielsen. Leslie Nielsen também era um ator dramático e tal. Depois que foi pra comédia. Foi pra comédia. A mesma coisa o Liam Neeson, né? E tem umas pegadas muito nonsense, assim, né? Na questão dele, bem o começo do filme, e não é spoiler, tem no trailer, que é uma menininha chegando e tal, e aí ele tira a máscara e é o Liam Neeson, né? É muito doido isso. E eu acho que ele conseguiu revigorar, porque eu assistindo ao filme original, lá da década de 1980, no meu ponto de vista, tá? Tem determinadas piadas que eu não sei se funcionaram pra mim hoje, entendeu? Eu não vou saber especificar quais, assim, mas e aí eu acho que esse remake conseguiu revitalizar. Eu nem tô falando que é um filme perfeito, mas é um filme que me tirou muitas risadas, e a química Liam Neeson e esqueci o nome da atriz, a Pamela Anderson, anotei aqui pra não esquecer, e a Pamela Anderson é maravilhoso, cara, eu acho muito legal. Mas assim, as piadas, por ser hoje, eles tomou muito cuidado, ou as piadas soltas mesmo, é infantil mesmo, você sentiu alguma pegada, ou não, normal? Não, eu achei, tiveram algumas piadas até um pouquinho. Então... E assim, eu não tenho problema quanto a isso, sabe? De ter uma piada um pouco acima e tal. E esse exagero, eu acho que faz parte da franquia. Se não tivesse isso, não seria Corra que a Polícia Vem Aí. Boa. Tá? Eu entrei no cinema para isso. Bom, Éder, tem um outro filme aqui da sua lista, que é um filme de terror, que eu assisti esse ano. Gostei pra caramba, achei interessante a forma que eles contam essa história, né, por várias... Acho que isso não é spoiler. Bom, não vou comentar porque talvez seja spoiler. Okay. Mas que é A Hora do Mal. Por que A Hora do Mal entrou na sua lista? Vamos lá. O Zack Cregger, que é o diretor, ele tinha feito um filme chamado Noites Brutais antes, né? É o filme anterior dele. E eu não tinha gostado. Porque eu acho que o Noites Brutais, até a metade do filme, ele parece ser um filme, e da metade em diante, da metade pro final, ele parece outro. Ele dá uma despirocada assim e, cara, vira outro filme, e eu fiquei... Muita gente gosta, tá? Muita gente gosta. Mas, no final das contas, tem a Julia Garner... desculpa, tem A Hora do Mal não, Faça Ela Voltar. Tem a Sally Hawkins, que fez A Forma da Água e tal. Eu acho ela uma atriz incrível. Quando eu vi o trailer, e ele tem uma pegada... Ele tem uma pegada desse terror mais contemporâneo que eu gosto, tipo Long Legs, assim. Nem é comparar, eles são completamente diferentes, mas eu acho que eles têm pitadas de um terror contemporâneo que eu gosto, que é, novamente, porque eu acho muito problemático, não tem problema usar o jumpscare, mas usar muito, eu acho que é um pouco complicado, sabe? Me tira um pouco do filme, porque você não gosta muito de terror, mas você que acompanha muito terror,
tem determinados filmes que você já sabe, agora vai vir um jump scare. Agora um gato vai pular na tela, sei lá, entendeu? Agora o som vai fazer pá! Mas esse filme não tem tanto, ele é mais equilibrado. E aí, quando eu vi o trailer, eu falei, putz, eu acho que esse filme pode ser interessante. E de fato foi. E aí tem uma pegada toda mística, vamos dizer assim, né? Uma pegada de luto também, ele fala muito de luto. E o A Hora do Mal também é um filme que fala muito de luto de uma forma diferente e tal, mas eu gostei por conta disso. E é muito carregado, assim, um universo muito carregado, você fica sempre se segurando na cadeira, assim, porque o personagem principal, será que ele corre risco de vida e tal, sabe? Então eu acho que isso nesses filmes de terror, assim, que eu coloquei na lista, eu acho que é o que mais vale a pena de se assistir. E dessa lista... desculpa. Não, eu queria só comentar que A Hora do Mal, assim, um ponto que me incomodou, tentando aí ao máximo não dar spoiler, mas assim, que o filme, ele cria uma expectativa tão grande, né, mas tão grande, assim, o que tá por detrás desse rolê aí que tá acontecendo. E você fica numa expectativa, e pra mim, eu acho que quando é revelado o motivo, quem estava por detrás de tudo aquilo, eu acho que, assim, não vou falar que foi ruim, falar ruim enfim, não tem nem por que falar que é ruim, mas eu acho que, sabe, acho que não supriu ali a expectativa, sabe? Eu acho que falei, poxa, é isso, sabe? Entendi. É que eu acho que pra mim o caminho foi muito mais interessante, e até entendo, eu gostei, tá? Mesmo o final e tal, quando responde a questão, mas eu acho que o caminho até lá é muito satisfatório. É muito satisfatório pra mim. Apocalipse dos Trópicos. Apocalipse dos Trópicos é um filme que chegou na Netflix há pouco tempo. Ele teve uma janela de cinema pequena, e aí ele lida com essa questão mais... E é um documentário da Petra Costa, que ela fez Democracia em Vertigem. Eu assisti. Então, é um filme atual. Sabe, é um filme muito atual, que lida com questões muito atuais, dessa questão de Brasil dividido e tudo mais. Então, assim, é um filme necessário. Pra mim, é um filme bastante necessário nos dias atuais. Mas é um documentário? É um documentário. Eu assisti. Galera, depois da minha opinião sobre isso, que isso é polêmico. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Eu acho que é interessante e bastante atual. Assista. Bom, agora esse ano tivemos aí um filme aí baseado aí nas obras de Stephen King, né? Que eu particularmente gostei pra caramba, que é A Longa Marcha. O que falar da Longa Marcha? Eu consegui ir ao cinema, e assim, eu não tinha lido nada antes, e eu consegui ir ao cinema, e eu acho que eu não vi... Se eu vi um trailer uma vez, assim, do filme, foi muito. Acho que eu vi uma vez, assim, na sala de cinema, passou e meio que apaguei da mente. Então eu fui ver esse filme sem saber absolutamente ou quase nada. E eu me surpreendi demais, assim. Eu me surpreendi muito. Eu gosto, o Francis Lawrence é um diretor que eu gosto bastante. Ele fez lá a franquia dos Jogos Vorazes, né? Ele dirige os Jogos Vorazes. E é um diretor que eu gosto bastante. Fez Constantine também, se não me falha a memória. E eu falei, bom, vamos ver qual é que é, né? E eu não conhecia, a não ser o Mark Hamill, né? Que tá na franquia Star Wars. Eu não conhecia nenhum outro ator, assim. E foi uma surpresa, porque é isso. Ele é um filme de terror, ele é um filme de suspense, ele é um filme que te deixa extremamente nervoso, né? Acho que tem talvez 2 horas, um pouquinho menos de 2 horas, mas te deixa extremamente tenso. Só que se você for parar para analisar, ele é uma análise sobre a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada vamos dizer assim, do início da nossa vida até o final, até a gente finalizar essa caminhada de fato que ele fala, né? Então tem muito disso. A violência é brutal, né? Não sei se você não assistiu. A violência é brutal no filme. Então, assim, se você que gosta de filmes de terror e tal, vai esperando bastante sangue, né? Porque tem bastante. Eles não economizam mesmo. E tem esse diálogo, que eu acho muito interessante, assim. Os atores são muito bons, né? Sim. Os atores principais. Um deles, aliás, é filho do Philip Seymour Hoffman, né? O falecido ator. Maravilhoso, assim. É uma jornada que é muito interessante de se acompanhar. Caraca. Mas posso fazer uma pegadinha com ele? Que a gente sempre gosta de fazer isso com nossos convidados, sobre a parte de cinema. Desses top 10 de terror, sim, qual você colocaria primeiro, segundo e terceiro lugar? Pecadores, eu acredito que em primeiro. Nossa, é difícil, hein? Peguei ele agora, hein? Pecadores, A Hora do Mal e Extermínio à Evolução. Caraca. O Extermínio à Evolução, só para contextualizar, é o terceiro filme da franquia. E eu assisti o primeiro filme, talvez em um momento errado, não sei. E eu detestei o primeiro filme. O Extermínio lá do Danny Boyle e tal.
Eu detestei. Aí ia sair esse terceiro, eu falei, não é possível, eu vou ter que rever o primeiro, o segundo, para eu acompanhar o terceiro filme. E eu amei o primeiro filme depois que eu revi. Eu adorei o primeiro filme. Aí o segundo filme eu acho razoável, e esse terceiro eleva o nível novamente. E ano que vem vai ter o quarto filme. Então, eu adorei. Mas na sua lista eu senti uma falta. Por favor. Por que eu senti essa falta? Porque o Flow, tá falando pro Isaac, o Flow me remete muito a Charlie Chaplin. Você tem que parar, olhar, entender. Mas o filme me trata tanta coisa maravilhosa. Por que ele não tá no seu top 10? Vamos lá. Eu mandei uma lista pra vocês com inúmeros, né? Uhum. Presença, Aqui, Missão Impossível. Flow estava no meio desses filmes. Então, assim... Acompanhante Perfeita. Maravilhoso também. Caraca. Eu tentei equilibrar, apesar de eu ter visto aqui, talvez eu tivesse de fato tirado algum terror, porque eu vi aqui na lista tem muitos terrores, aqui agora que eu revi, e colocado Flow. Por quê? Flow é incrível. Flow é impressionante, não só a questão do não diálogo, porque o filme não tem diálogo, como a questão da criação de universo. Sim. A criação daquele universo que tá se acabando, e aí essa aventura desse gatinho. E a animação em si, ela não tem nada de Disney, ela não tem nada de Pixar, ela é muito particular, né? Exatamente. É uma animação muito particular, e apesar de nenhum falar, cada personagem, seja o gato, quanto os outros coadjuvantes, eles têm personalidades fortíssimas. Muito. Fortíssimas. E o final, é maravilhoso. Exatamente. Mas o Robô Selvagem também, que eu nem coloquei na lista, é lindo também. É lindo demais. É lindo, mas Flow é melhor. Por sair da caixa, por sair da casinha. Pode ser. Mas Entendeu? o Robô Selvagem também ele quebrou Muito. Paradigmas. Muito. Eu amei. Eu acho que a DreamWorks, quando acerta, ela acerta muito. Né? E quando ela erra também, ela erra muito. Éder, bom, faltou um filme aí da lista, né, dos melhores do ano, que é Bom Menino, que você comentou um pouquinho antes com a gente, ali nos bastidores e tal. Você pode comentar agora pra gente? Claro. O Bom Menino, ele ficou maior conforme foi passando em festivais, porque é um filme muito pequeno. O cara deve ter gastado 2 milhões de dólares, mais ou menos, tá? Eu tô chutando, e 2 milhões de dólares no cinema não é nada, né? Verdade. E o que aconteceu? O cachorro, que é o protagonista, ele é o cachorro do diretor. E esse filme foi feito ao longo de anos, assim, tipo 4 anos, 5 anos, porque o diretor queria, de fato, pegar as, entre aspas, emoções do cachorro. Queria treiná-lo para que ele olhasse para um determinado local e o espectador sentisse. Ali tem uma presença que o cachorro tá vendo, que o cachorro tá sentindo, mas o dono dele não. Então, assim, é impressionante. E tem determinados momentos que a gente vê como se fosse em primeira pessoa. Então, o cachorro tá subindo a escada, você acompanha como se fossem os olhos do cachorro. O jeito que ele cria tensão, o jeito que ele mostra a tensão que o cachorro está sentindo, é muito interessante. É muito interessante, e eu acho que vale a pena, para quem é fã de terror e para quem é fã de suspense, vale muito a pena ir no cinema conferir. Por conta disso, é algo inventivo. Ele pode não ser uma obra-prima de 2025, mas talvez ele seja um dos filmes mais inventivos de 2025 por conta de tudo isso, sabe? É muito legal. Vale a pena. E, cara, você sai de lá querendo ter um cachorro pra você, entendeu? Legal. Eu vi assim, você tocou em cachorro, mas a Netflix colocou o Caramelo, né? Isso é que é mais brilhante, porque o filme é bonito. Bonito, é bonitíssimo, cara. E teve recorde de adoção por causa do filme. Então o filme trouxe um outro lado. Sim. Muito importante. Sim. Que a gente vai entrar depois com o Caramelo. Mas, galera, só falando aqui que a lista dele vai estar aqui no link da descrição, tudinho, bonitinho, pra você ir lá conferir, tudinho, beleza? E se você não concorda também, dá sua opinião. É verdade. E vai no site dele lá, reclama com ele depois. Bom, agora entrando numa lista que é aqueles filmes que você viu em 2025, porém não está entre os melhores, né? E para começar, a gente tem aqui Missão Impossível, o Acerto Final. Quero perguntar, Éder, você não acha que já deu pro Tom Cruise? Missão Impossível, poxa. Vamos lá. Eu acho que assim como John Wick, muita gente fala, pô, John Wick já deu, tá no quarto filme, são 2 horas só de pancadaria e não sei o quê. O Missão Impossível, cara, eu gosto, porque a cada filme o Tom Cruise tenta se reinventar, sabe? E eu entendo que a fórmula é a mesma, assim, praticamente a mesma.
Nesse acerto final, o que eu achei interessante é que ele tentou condensar todos os outros filmes anteriores dentro de um roteiro. Foi perfeito? Não foi perfeito, até porque ele dá uma forçadinha às vezes para colocar, ó, aquele cara do terceiro filme, ele pensa por conta de determinada situação, e aí eles apresentam nesse acerto final. Não é perfeito, mas para quem gosta de ação, e assim, temos efeitos especiais? Temos, mas temos muitos efeitos práticos também. E isso eu admiro muito no Tom Cruise, enfim. O cara de fato faz, o cara de fato desce e fica não sei quanto tempo fazendo a apneia lá pra fazer a cena, sabe? Então, eu acho que se parar por aí, Tom Cruise eu acho que não faz mais Missão Impossível, acredito eu. E aí, o próximo filme vai ser com outro Ethan Hunt, um outro ator. Mas o Tom Cruise eu acho que já fez a parte dele nesses, acho que são 7 filmes. Brilhante. Eu gosto muito, cara. Não vai pelo Isaac, não. Tom Cruise, continua, irmão. Mas você colocaria esse entre os melhores da franquia ou não? Da franquia, eu gosto muito acho que o primeiro é o melhor, terceiro, Efeito Fallout, que é o quinto, e eu acho que depois ele. Então do 7 ele tá em quarto. Tá bom. Sim, tá no meio lá. Mas o filme é bom. Não, é maravilhoso. Nossa, o filme é que os outros... É que o 1, pra mim, o melhor de tudo. Não tem como. Não tem como. E A Presença? A Presença é um filme interessante com um diretor que eu nunca imaginei que fosse fazer, que é o Steven Soderbergh. Ele fez 12 Homens e um Segredo, 11 Homens e um Segredo. Ele fez Traffic. Então, assim, é um cara que eu jamais imaginei que ele teria uma sensibilidade para criar um filme de suspense. Ele não chega a ser terror, tá? Um suspense onde o espectador está olhando sob o ponto de vista do fantasma e não sob o ponto de vista da família que está sendo amedrontada, vamos dizer assim, sabe? Uhum. E ele consegue fazer uma parada muito interessante, assim. E assim, tirando as devidas proporções, eu coloquei também o Aqui, que é um filme de uma tomada só, vamos dizer assim. Então eles têm mais ou menos uma semelhança nesse sentido. O Presença, ele tá apenas numa casa. Se passa todo em uma casa. E, obviamente, você não vê o rosto do fantasma. Você fica lá só em primeira pessoa. E o Aqui, ele acompanha um determinado local, desde a era jurássica até hoje em dia, de como aquele local evoluiu. Então, ele era, por exemplo, um bosque que se transformou numa estrada, que depois se transformou numa casa. Dentro da casa vieram 2 pessoas que se conheceram, casaram, e quais são os dramas dessas pessoas. São 2 filmes que se conversam, mas não necessariamente... são muito diferentes entre si, mas em determinados pontos se conversam, dialogam, assim. Não é suspense, ou terror. O Presença, não é terror, não é terror. Essa eu vou assistir. Assista, é legal. Bom, na lista também tem um filme aqui, Acompanhante Perfeita. E o que falar de Acompanhante Perfeita? É um terror que tem tem pitadas cômicas, ele tem um pouco de sci-fi no meio, e ele tem uma atriz, que eu não vou lembrar o nome, ela tá em Yellow Jacket, que é o filme das meninas. É um seriado, na verdade, de umas meninas que sofreram um acidente e tal, e vão ter que sobreviver, né, enfim. E uma dessas atrizes, que de fato eu esqueci o nome, ela é a protagonista, ela é a protagonista desse filme Acompanhante Perfeita, e é um suspense que também eu não tinha visto quase nada antes. Eu falei, vamos ver como é que é, vamos ver qual é que é, e é muito bom. Não, é um suspense, dá pra você assistir, tem um pouco de violência talvez, mas assim, vale a pena ser conferido, porque tem um sci-fi, tem uma pegada de relacionamento abusivo também, ele lida assim, não com tanta profundidade, mas ele fala um pouco a respeito disso, então é legal. Acompanhante Perfeita é show. Tem um amigo que fala que Acompanhante Perfeita é um episódio de Black Mirror de 2 horas, é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente isso. Realmente. Eu não tinha pensado, mas é. Caraca, eu vou um que eu gostei muito, que eu assisti, que é Como Treinar o Seu Dragão, que é um live action maravilhoso. Eu achei que ia dar ruim. Mas é um comentário, porque essa questão de live action normalmente não dá tão certo, né? Mas esse deu certo. Eu não gosto tanto, por exemplo, dos Aladdin, por exemplo. Não sou muito fã de A Bela e a Fera, apesar dos da Disney ser o melhorzinho, assim. E Como Treinar Seu Dragão, eu tava nessa expectativa baixa. Falei, caramba, não vai dar certo e tal. Mas
é o mesmo diretor da trilogia original, da trilogia de animação, e é a DreamWorks, e o autor dos livros estava lá como um supervisor, vamos dizer assim, do roteiro. E aí casou tudo muito bem. O elenco é muito bom, o elenco é inacreditável. O ator que faz o Soluço, né? O ator que faz o Soluço tá muito bem, e ele tá em vários filmes agora. E os efeitos especiais, cara. Pô, assim como eu queria ter um cachorro depois que eu vi o Menino, eu queria ter um dragão quando eu saí do filme, entendeu? É muito legal. E os efeitos especiais, as cenas de ação são muito boas. E a recriação da vila. A recriação da vila é inacreditável. E aí tem o Gerard Butler também como pai. Poxa, é muito bom. Ele é muito bom, né? É muito bom. Ele é bravo, é muito da hora de ver. É muito bom. E a gente pulou um que eu quero falar que eu também assisti, que é o Caramelo. Que Caramelo tá quebrando recordes, assim, muito interessante. Sim. Caramelo é um filme, assim, que eu até comento. Existem filmes que eu me divirto muito, mas não vai mudar a vida de ninguém. Caramelo eu acho que é mais ou menos isso, assim. Talvez mude no sentido, eu saio do filme e vou adotar um cachorro. Exato. Aí sim. Mas, assim, eu acho que é um roteiro bem básico. É um roteiro bem básico, mas que funciona. Sim. O Rafael Witt, ele é muito bom. Ele é muito bom. O cachorro é impressionante. Não, o cachorro principal, mas... isso é verdade. Não, tô brincando. Mas ele tá muito... Ele tem um carisma muito grande, o Rafael Witt. Exatamente. Eu acho que o cachorro protagonista não tem como, mas todos os cachorros... Muito bom. Poxa, é muito legal, sabe? É muito divertido. É 1h30 que você assiste e você sai leve, sabe? Depois de uma semana corrida, de trabalho e não sei o que, pega um sábado e vai assistir Caramelo. Exatamente. Alivia, sabe? E vai adotar, galera. É verdade. Olha, tem um filme aqui na sua lista que eu não tenho nem ideia do que se trata, se você puder comentar pra gente, que é Nova Kane, A Prova de Dor. Esse filme, ele... Não sei se vocês assistiram Kingsman. Sim. Ele tem meio que uma pegada, assim, ou Kick-Ass, sei lá. Por quê? Ele é um cara que apanha e não sente dor. Uhum. E aí acontece determinada situação que ele é um babaca, assim. Ele é, sabe, não trabalha, não faz nada e tal, só que acontece determinada situação que ele se vê obrigado a se tornar um herói, entre aspas, assim, a lutar por algo que ele gosta. Só que daí existe os vilões lá e tudo mais, e aí ele tem que se moldar o caráter dele e tudo mais, e soltar porrada em todo mundo. E é bom, é um filme interessante. E esse rapaz, eu conheci ele no seriado que ele faz acho que na Fox, que é Capitão América, né? Capitão... Fox? Não é Fox, é um seriado muito forte. The Boys. The Boys. Ele tá lá, ele é muito bom. Sim. Esse cara é muito bom. E ele é filho do Dennis Quaid, né? Ele é filho dele? Ele é filho do Dennis Quaid. Caraca, acho que é Jack Quaid, se não me engano o nome dele, alguma coisa assim, Mas ele é muito bom ator. É muito bom ator, muito bom ator. E Fórmula 1? O que você achou? Eu fui assistir... Cara, outro também que... Lógico que a gente sabia mais ou menos sobre o que era e tal, eu gosto muito de Fórmula 1, eu acompanho bastante, então era um ponto a mais para gostar do filme, e é uma ação impressionante, assim, porque o diretor, ele fez Top Gun Maverick, e agora, então assim, ele tem uma visão muito boa para ação, e no Fórmula 1 aconteceu com aquele filme com o Chris Hemsworth, Rush, acho que é Rush o nome do filme, né? Muito bom também. Então, assim, desde aquela época, eu não tinha visto um filme de corrida, principalmente Fórmula 1, que você se segurasse na cadeira e falava, cara, a próxima curva pode dar ruim, sabe? Uhum. E o Fórmula 1 tem muito disso. E aí, ele é meio que... Ele remete um pouco a, por exemplo, o Rocky Balboa, porque é um cara que tá aposentado e volta à ativa num esporte que ele sempre gostou, só que o Brad Pitt é muito mais... O personagem do Brad Pitt é muito mais difícil, vamos dizer assim, de lidar do que o Rocky Balboa. Uhum. Mas é impressionante, Não, e o legal desse filme é que as cenas de corrida são extensas, né? Tipo, é impressionante. São extensas e usaram os pilotos de Fórmula 1, de fato, então você vê lá o Hamilton, o Verstappen, então assim, isso gera mais aquela proximidade com a galera que de fato gosta também de Fórmula 1, mas se você não gosta de Fórmula 1, também assista como um bom filme de ação. Mas eu quero te falar, e o Brad Pitt, tá bom? Tá, eu gosto dele no filme. Eu não vi ainda, mas eu vejo ele no trailer, parece que tá meio...
Eu acho que assim, ele faz o Brad Pitt, assim, canastrão, ele é meio canastra e tal, mas assim, funciona muito bem para aquilo que o personagem ou o roteiro se propõe, entendeu? Propõe para ele, né? Mas eu achei legal que eles mostram algumas fragilidades do personagem. Também. Isso aí deu uma humanizada, Sim, né? Verdade. Cara, esse tem que assistir também. E aí, na sua lista, assim, aqueles que eu quero ver, mas ainda não deu tempo. Não é? Tem um aqui que eu assisti, então eu vou te recomendar, assiste. Que é Homem com H. Pô, e tá na Netflix, eu Tá na preciso Netflix. ver. Eu assisti, cara, é muito bom. Eu não sabia como a vida do cara era daquele jeito. Uhum. Sim, eu já vi comentários há muito tempo, que eu já vi uma entrevista dele que ele falava do pai dele. Uma coisa é ver no filme, pô, dá toda uma dor dele de ver a forma que o pai tratava ele. Tudo bem que é um regime, tinha uma coisa por trás, mas, cara, os filmes, Seco Molhado, todo mundo, cara, que perfeito. Assista. Vou ver. Não, está na minha lista. E eu comento com todo mundo. Essa lista de filmes, ela nunca diminui, ela só aumenta, né? Mas ela tá na minha lista e eu vou assistir. Show. Ô, Éder, só conta pra gente. Tem alguns filmes que realmente você não viu ainda, né? Acredito que você pretende ver. Pretende ver esse ano ainda? Será que dá tempo ainda? Caraca. Pô, tomara, viu? Eu quero. É que, assim, às vezes saem 2, 3 filmes incríveis no cinema e aí saem mais alguns na Netflix, por exemplo. E aí, como lidar com tudo isso, né? Com tanto volume. Verdade. E aí mas eu pretendo ver, talvez não todos, porque tem bastante coisa, mas alguns assim, Homem com H, por exemplo, eu pretendo. Porque o filme mostra um dos ícones, né, musical Sim. que é ele, que ele é muito brilhante. Aproveitando filmes que vão estrear em 2025, quero saber de você. Desde aqui, eu e Isaac já assistimos, que é Agente Secreto, na pré-estreia. Mas tem um aqui, eu não vou falar muito, galera, porque eu acho que se eu falar, vocês não vão querer assistir. Né? Mas eu vou deixar o Isaac falar do Agente Secreto rapidinho. Quer falar alguma coisa do Agente Secreto? Que a gente assistiu? Eu particularmente gostei pra caramba do filme. Eu acho que é um filme Nota que, 6. na verdade, assim, eu acho que Agente Secreto é um filme que você não... É até difícil imaginar o que você vai encontrar naquele filme, porque ele tem uma pegada muito diferente. Eu acho que nenhum filme nacional dá pra gente colocar assim como similar. Acho que nem os outros filmes do Kleber, assim, ele é muito diferente mesmo. E como falar desse filme sem dar spoiler? Eu acho que é uma história simples, mas ao mesmo tempo ela é contada de uma maneira complexa. Um pouco essa pegada Christopher Nolan, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Uma pergunta que eu ia fazer pra você, até eu vou assistir hoje o Agente Secreto. Você acha que ele é um filme criado com uma linguagem pra tentar chegar ao Oscar? Olha, ou não? Eu acho que mais sim do que não. Tá. Eu acho que mais sim do que não. Mas é um filme diferente. Isso aí eu posso afirmar, é diferente. Legal. Eu vou dar aqui polêmica dele, porque eu sou o contrário. Eu ainda acho que todo mundo falou muito melhor do Ainda Estou Aqui. E eu acho que o Ainda Estou Aqui é melhor que esse. Que Agente Secreto. É que Ainda Estou Aqui é um filme mais fácil, né? Você compreende. É porque, assim, o Agente Secreto, eles não te explicam nada. As coisas vão acontecendo e você, espectador, dê seus pulos pra acompanhar a história. A verdade é essa. Mas e muita gente não gostou por conta disso. Depois da troca ideia. Mas eu acho que uma coisa interessante, e só pontuando isso que você falou e tal, no meu TikTok, lá, o @site Cinema e Séries, eu falei sobre A Casa de Dinamite, que tá na Netflix, né? Com a Rebecca Ferguson e tudo mais. Ele é bom. Cara, é muito bom. O que acontece? Eu acho interessante puxar esse gancho. O filme tem... E eu não sei se o Agente Secreto tem, tá? Mas A Casa de Dinamite tem final aberto. Ele acaba nem sendo tão aberto assim, mas ele é um final que ele não põe o ponto final. Ele não responde às perguntas que o filme propõe. E muita gente tem dificuldade com isso. E aí eu recebi muitas pessoas comentando o seguinte: o filme é uma merda, e não sei o que e tal. E aí eu comento com as pessoas, eu acho assim, é muito fácil a pessoa só falar que o filme é ruim e ponto. Gente, vamos trocar ideia. Por que você achou o filme ruim? Sabe? Por que você... Você entendeu que é um final aberto? Nem todos os filmes precisam responder a todas as questões. Nesse ponto, assim, e eu acho que no final das contas as redes sociais, eu acho que em determinados pontos, ela acaba não dando possibilidade, mas as pessoas falam qualquer coisa, mas defenda a sua opinião, sabe? Nesse ponto aí, né, que eu tô comentando, você tava falando isso e eu lembrei disso, de ser muito mais do que apenas o filme é ruim ou o filme é bom. Vamos trocar essa ideia. E é legal esse espaço que a gente tem aqui, mas também o Instagram, o TikTok, enfim, vamos bater um papo assim, conversar. Não precisa ninguém xingar ninguém, mas trocar essa ideia do porquê
é bom e é ruim pra você e tal, porque a arte é isso, né? Só que nós é muito água e óleo. Então a gente não vai dar. Não vai concordar. Não vai. Certo, Galera, esquece. A gente não vai bater igual. Mas aqui na sua lista, tem uns aqui, Ict, parte 2. Cara, eu tô louco pra me assistir. Sim. Porque o primeiro é maravilhoso. Eu gosto muito de musical. Nossa, eu amo musical. Então, Ict foi perfeito. Espero que a parte 2 seja melhor que o 1. Aí, Anaconda, que eu quero assistir, porque parece meio que comédia, eu acho que vai ser muito bom. Eu gosto do Jack Black. Nossa, ele é muito bom. E o Selton Mello tá no filme, né, pô? Exatamente. Que mais? E tem um aqui que eu não sei falar o nome, que é Faroeste, que é Id. É do Ari Aster, né? Sim, é do Ari Aster. Só o Eddington. E eu tô na expectativa por conta disso, sabe? É o Ari Aster e tem atores, tem um elenco impressionante e faroeste também, porque há muito tempo Hollywood tá tentando, trazer o faroeste de volta também, né? Lá atrás, em 92, acho Os Imperdoáveis com o Clint Eastwood. Aí depois teve aquele com o Christian Bale e o Russell Crowe também. Então, assim, de tempos em tempos eles tentam trazer os faroestes. E aí com essa visão do Ari Aster, que pode ter alguma coisa de terror no meio, pode ser interessante aí. E Avatar também, Fogos e Cinzas. Eu espero muito esse filme também. Sim, Avatar... Primeiro que virou Menina dos Olhos de Ouro do James Cameron, né? Então, assim, eu acho que até o final da carreira dele, ele vai continuar fazendo o Avatar, né? 4, 5, 6, enfim. E cada vez parece que melhoram os efeitos especiais. Ele lida muito bem com aquele universo, que, óbvio, ele criou, então, mas assim, ele consegue condensar todas as ideias dele muito bem, né? Não só nos personagens, mas dentro daquela fauna, flora e naquela aventura toda que se passa. Então, Avatar eu acho que vai ser um filme interessantíssimo, cara. E, a gente começou falando dos melhores de 2025. Sim. E os piores de 2025? Tem algum pior pra você? Então, tem 2 filmes aí que eu pontuei. Não necessariamente são os piores, mas eu esperava um pouco mais, assim, que é a Invocação do Mal 4, como eu já comentei com vocês, que eu acho que o Michael Chaves não é um bom diretor, não é tão bom quanto o James Wan. Ele tenta emular o James Wan, mas não é tão bom assim. E polêmicas à parte, Superman, cara. Caraca, esse corte é seu. Olha, eu acho que o filme é muito água com açúcar, assim, tudo. Eu acho que o James Gunn não conseguiu trazer, por exemplo, o que ele trouxe em Guardiões, por exemplo, ou o que ele trouxe no Pacificador, por exemplo. Então, aquela cena onde, para fugir da ameaça, o Lex Luthor, o prédio do Lex Luthor vira uma nave, porra. Tem esse. Não sabe. O Pacificador também, essa última temporada, você assistiu? Não vi. Essa última não. Então não vou dar spoiler. Tá. Assista. Aí, galera, a gente marca o segundo bate-papo. Pronto. Porque você tem que me falar. Porque assim, todos foi bom. Mas nesse último, ele fez assim e deu uma caída. Mas vou deixar você assistir. Maravilha. Pra gente poder comentar depois. Claro, com certeza. Com certeza. Éder, bom, agora falamos aí dos filmes, né, de 2025, né? Eu vou reforçar aqui, pessoal, aí comenta, aí deixa aí nos comentários se você concorda, não concorda, dê sua opinião. E Éder, eu quero saber de você, assim, quando e como que nasceu essa paixão pela sétima arte? Desde muito novo. Meus pais sempre me levaram, assim, minha mãe sempre gostou de ler, então eu sempre, tanto leitura quanto cinema, assim, eu sempre fui fascinado por conta de estar dentro de um ciclo social, vamos dizer assim, né, lá em casa, que sempre teve. E aí eu lembro que o primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi Mulan, por exemplo. E aí aquilo me encantou, sabe? Aquela telona, aquele som e tal. Passando um pouco mais pra frente, em 2005, aliás, eu quero muito agradecer, porque sem querer, o cinemisséries.com.br esse ano faz 20 anos. Caraca! Né? Então, legal a gente ter esse bate-papo e tal. E aí, em 2005, eu comecei a escrever, por conta eu conheci um outro cara do Rio Grande do Sul, que era blogueiro também, e ele tinha lá o paradoxors.blogger.com, que hoje já nem existe mais, e eu falei, puxa, eu acho que dá pra eu escrever a respeito, falar a respeito, e a partir de 2005 eu comecei a escrever meus textos e tal, e eu falo que é um hobby sério, vamos dizer, porque aí eu consegui entrevistar, por exemplo, Danny Glover, eu consegui acesso a eventos como Anime Friends, BGS, CCXP, Bienal, enfim. Então, assim,
são 20 anos de, muita felicidade, porque eu falo sobre aquilo que eu amo, né? E aí podcast, enfim, várias outras coisas que surgiram ao longo desse caminho também. Legal. Éder, agora eu quero fazer uma pergunta extremamente difícil para quem é cinéfilo. Eu sei que a gente devia até ter preparado antes, né? Mas enfim, mas vamos lá, vamos ver. Você pode falar pra gente um top 10 melhores filmes de todos os tempos, na sua opinião? Essa lista pode mudar na próxima entrevista que eu tiver aqui, tá? Pode mudar, mas vamos lá. Poderoso Chefão, De Volta pro Futuro, Conta Comigo, que é um filme... todo mundo que, às vezes, a galera faz podcast e tal, e eu sempre comento desse filme, porque pra mim marcou muito a minha infância. De Volta pro Futuro, O Exorcista, eu acho que não tem como não trazê-lo. Deixa eu ver aqui, o que mais? Central do Brasil eu vou colocar. Olha, tá? Central do Brasil eu vou colocar. Por que Central do Brasil? Vamos, só quero entender, assim. Beleza, Central do Brasil, eu acho que ele... Primeiro que o filme é maravilhoso, eu acho que casa roteiro, direção, elenco espetacular. E apesar de termos outros, né, como Cidade de Deus, que eu também acho uma obra-prima, Tropa de Elite, que também acho uma obra-prima, mas eu acho que o Central do Brasil ele tem uma docilidade e uma brasilidade, porque assim, a gente é o Nordeste, assim, ele tá falando de pessoas muito humildes, numa situação extrema, vamos dizer assim, num ambiente pouco comentado, entendeu? Assim como aconteceu com Bacurau também, tá? Mas ele entre aspas, assim, e condensando tudo, ele veio primeiro do que Bacurau, por exemplo. Então eu acho que, por conta disso, eu coloco ele. Mas obras-primas também, Tropa de Elite, Bacurau, enfim, Cidade de Deus e tal. Tubarão, acho que Spielberg não pode faltar nessa lista. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Nossa, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Akira, que é a animação japonesa. Maravilhoso. A animação japonesa. Deixa eu ver qual mais. Nossa, uma lista bem eclética. Assim, Alien, o Oitavo Passageiro. Eu acho que tem... Alien é maravilhoso. E eu vou colocar Cães de Aluguel. Que eu acho o melhor filme do Tarantino. Que é bom. O melhor filme do Tarantino. Eu acho o melhor. Então, é algo que... esse é polêmico. É um outro episódio que daria pra ser feito. Que é bom. Mas essa lista, novamente, pode mudar na próxima vez que eu vier aqui, tá? Mas tem um filme quando eu vi sua página, eu achei brilhante, que ninguém fala muito, esquece muito, que é a Escola do Rock. Nossa, a Escola do Rock é maravilhoso. É um belo de um filme, com músicas maravilhosas, que mostra uma geração que não sabia de rock, o cara vai lá e mostra o rock. Cara, fantástico, o moleque não conhecia rock. Sim. E hoje a galera ainda não conhece o rock. Exatamente. Mas assim, aí você pode colocar Curtindo a Vida Doidado. Também que a galera não sabe. Que a galera não sabe. Então, são Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É muito filme, assim, sabe? Apocalipse Now. Então, assim, são muitos filmes. Então, fica esse top 10, top 13 que eu falei agora, esses três aí, pra galera assistir, porque eu acho que vale a pena. Éder, você... Não, pode falar. Não, pra quem vê... Não sei se você chegou a ouvir, que hoje saiu o trailer do Michael. Eu vi que saiu, não vi. Você não viu? Não, ainda não. Qual que é a com pro Michael? Eu tô com um pouco de medo, assim, porque eu tô numa expectativa alta, mas um pouco de medo, porque, cara, tem que ser um diretor muito bom, tem que ser um ator muito bom, tem que ser um roteiro muito bem lapidado para conseguir ter a grandiosidade ou homenagear, né, tudo aquilo que de fato o Michael trouxe pra gente como músico, como personalidade, enfim. Posso só me dar mais uma? Desculpa. Aproveitar que você entende dessa linha, por exemplo, de musicais, qual que você mais gosta dessa linha? Por exemplo, tem como chama do Bohemian Rhapsody. Isso. Muito bom. Temos agora o do Elvis. Muito bom. Muito bom. O que você acha? Você acha legal Eu gosto. Essa linha de filmes? Gosto muito. Acho, cara, espetacular. E dentro dessa linha esse aí é um documentário e não necessariamente uma ficção, né? No caso, Elvis é uma ficção, mas trazendo para a nossa realidade, além do Homem com H que a gente tinha comentado, tem um documentário que chama Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, que fala sobre a história do Wilson Simonal, que é para mim, um dos maiores artistas que o Brasil já teve e pouco comentado, vamos dizer assim. Então fica a dica de um documentário interessante. Mas assim,
eu acho super válido, porque inúmeros... vai sair da Rita Lee também, acho que com a Mel Lisboa, se não me falha a memória. Então, tem que homenagear essa galera, não tem como, tem que homenagear. Eles fizeram tanto, não só o brasileiro, mas como o Elvis, por exemplo, que a gente tá comentando. Eles fizeram tanto, trouxeram tanto musicalidade, enfim, pra gente, que eu acho que a gente tem que homenagear os diretores, atores, tem que homenagear de um jeito ou de outro, assim. Então eu acho muito válido. Show. Mas entre Elvis e Queen... O Bohemian? Elvis. Eu prefiro Elvis. Elvis também. Também foi no Elvis. Éder, você falou da sua lista e tal, e eu percebi que tem vários... Praticamente sua lista é uma lista composta por filmes clássicos. Sim. Você acha que o cinema contemporâneo não tá conseguindo ali chegar no nível dos clássicos, assim? O que você acha, fazendo um comparativo? Sim, eu acho que tem bons filmes, tá? Hereditário, Midsommar, Flow, né? A gente pode colocar. Então são bons filmes, mas eu acho assim que determinados filmes eu acho que precisa desse tempo de maturação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Tubarão tem 45 anos, eu acho, 50, De Volta pro Futuro tem 45 anos, e vai voltar pro cinema aí também, né, por relançamento por conta dessa homenagem. Então, assim, eu acho que determinados filmes, eu acho que precisa desse tempo de maturação para de fato ele sair de ser um ótimo filme para se transformar num filme inesquecível, numa obra-prima. Mas, no meu ponto de vista, assim, por exemplo... Tudo bem que ele já tem um tempo muito... outro também que poderia entrar na lista, Jurassic Park. Nossa, entendeu? Verdade. Mas eu acho que Batman, o Cavaleiro das Trevas é um filme que conversa, dialoga com esses clássicos, entendeu? Uhum. Ele dialoga muito com esses clássicos. Então, eu acho que existem momentos, assim, existem filmes, Midsommar, Hereditário, eu acho que chegam lá também. Temos, mas talvez eu acho que a gente tá num processo muito industrial, assim, igual a gente tinha comentado. Por que não tem nenhum filme da Marvel? Porque pra mim, Marvel acabou virando meio que a mesma coisa sempre, sabe? Então eu vou no cinema pra ficar assistindo sempre a mesma coisa? Putz, eu não quero, não. Eu prefiro ir assistir O Bom Menino do que assistir, por exemplo, um Capitão América Admirável Mundo Novo, assim, que eu sei que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas entre Marvel e DC, qual que você prefere hoje? Se você fosse assistir hoje... Hoje no cinema tem o Marvel e tem a DC, qual que você iria? Eu iria na DC, por quê? Por conta da confiança que eu tenho no James Gunn. Apesar de eu não ter gostado do... Não é que eu não gostei, mas eu achei mediano o Superman. Então, mas eu ainda assim tenho essa confiança nele, porque ele já entregou várias coisas super interessantes. Perfeito. Posso emendar mais uma, rapidinho? Opa. Porque eu tô vendo aqui que ele também gostou do J. Edgar. É que você não falou. Do Clint, né? O J. Edgar? Com o Leonardo DiCaprio. Isso. Acho um filme, assim... Ninguém fala mais também. Deveria... Galera, assistem esse filme. É muito Eu tenho uma lista, eu não comentei com vocês, mas eu tenho uma coleção de DVDs lá em casa. E eu estou tentando pegar o máximo possível de filmes, adquirir o máximo de filmes do Clint Eastwood possível. Então o J. Edgar tá lá, já tenho ele. E assim... É impressionante o que esse cara faz, e é impressionante hoje. Ele fez o Jurado número 2, ele tem quase 90 anos, eu acho que ele, se não tiver mais de 90 anos, e o cara continua trabalhando. Então, ele é um dos nomes, um dos maiores para mim de Hollywood, um dos maiores. Tá na minha lista tranquilamente, junto com o Spielberg, junto com o Scorsese, tem que estar Clint Eastwood para mim, sabe? Caraca, ele é o contraponto, né? Ele é um... ponto fora da curva. Éder, você comentou de Midsommar, Hereditário, né? E agora vai vir um filme novo aí do Ari Aster. Só que tem Medo, que eu acho que foi um filme assim, não sei se foi muito mal interpretado, ou ele não acertou realmente. Assim, eu tô ansioso pra ver o filme também, mas você não fica um pouquinho com o pé atrás? Sim. É porque eu acho que tirando as devidas proporções novamente, eu acho que a gente tem... diretores como Ari Aster, como Robert Eggers, tem que tomar cuidado pra não ter a síndrome M. Night Shyamalan, sabe? E aí você se acha maior do que de fato é. O diretor não pode ser maior que o filme. O filme tem que ser maior que, né? E o M. Night Shyamalan, eu acredito que ele tem essa prepotência, às vezes um pouco de arrogância. E eu acho que o Eggers e o Ari Aster precisam tomar esse cuidado. São ótimos diretores, tá? São ótimos diretores. Eu acho eles maravilhosos. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado com certeza, né? Pra não cair naquele terreno lá. Eu vou te dar uma pergunta. Você gosta de séries? Eu gosto, assisto menos do que eu gostaria, mas eu gosto. O TT Big Story, você chegou a acompanhar? Assim, eu assisto, é mais ou menos igual Friends. Eu assisto
episódios aleatórios quando tá passando, entendeu? Porque eu tenho muita dificuldade quando, por exemplo, a série tem 7, 8 temporadas. Aí, assim, aí eu fico meio, putz, eu vou ter que acompanhar e tal. Apesar que eu acompanhei The Office, amei. Que é bom. The Office. Caraca. Mas aí eu tenho essa certa dificuldade. Mas assim. a minha pergunta seria assim, porque vai ser uma série derivada deles, como teve o The Office, também agora teve uma série, acho que é em inglês, se não me engano, inglesa. Sim. Baseada neles. Eu não assisti, mas algumas pessoas falam que não é tão engraçado como é o americano. O que você acha quando eles pegam essas séries que é brilhante e faz um derivado, assim? Você acha legal? O The Office, na verdade, ele é do Reino Unido. Ele é... eu inverti. E aí ele foi para os Estados Unidos. Galera, corta aí. Eu inverti só. Eu acho assim, eu não falo assim, putz, não faça, porque se tiver um elenco, uma equipe muito boa, um roteiro muito bom que construa algo interessante, por que não fazer? Sabe? Eu gostei muito, por exemplo, voltando aos filmes de Jurassic World, que é uma repaginação completa de Jurassic Park, entendeu? Mas eu gostei, achei legal, interessante e tudo mais, me diverti. Não é uma obra-prima, lógico, mas eu me diverti. Ele é normal. Mas assim, eu acho que se tiver uma equipe interessante, uma boa história pra contar, por que não, sabe? O que eu ainda acho que parece que ele não tem história e pega a história da história. O que eu acho que talvez seja um problema é assim, a pessoa é muito fã. Pode ser. O que acontece, por exemplo, com De Volta pro Futuro. Pra mim, De Volta pro Futuro não pode ser... Pronto, aí, De Volta pro Futuro não pode ser refilmado. Não tem como. Poderoso Chefão não tem como ser refilmado, entendeu? E aí, mas se a pessoa é muito fã de The Big Bang Theory, por exemplo, ela vai falar, gente, vai torcer o nariz porque vai falar, essa daqui é minha obra do coração. É porque é maravilhoso. Nossa, você assistiu essa série? Não assisti. Caraca. O criador, é mesmo o criador do... Dois Homens e um Menino. 2 Homens e Meio. 2 Homens e Meio. É mesmo criador. Esse cara é... Deus olhou pra ele e falou, vou te dar séries, porque esse cara é muito gênio, mano, muito fora da curva. Aí vai ter um Dave, não sei. Éder, muito obrigado pela participação, por ter aceitado esse convite, bater esse papo com a gente. E você quer deixar o seu site, sua página no Insta? Fica à vontade. Claro, eu que agradeço muito mesmo. E as portas também estão abertas para vocês. De vez em quando eu faço algumas lives lá, então vamos bater um papo. Vocês gostam de cinema, então vamos bater um papo. Mas obrigado por terem me convidado, tá? E aí site Cinema e Séries no TikTok, no Instagram, no YouTube é @Cinema e Séries e o site cinemaeséries.com.br, tá? Então apareçam lá que vocês serão muito bem-vindos. Galera, aqui vai estar o link na descrição, todos os dados dele, toda a lista que a gente comentou nesse episódio de hoje, vai estar aqui embaixo. Compartilhe, assistem e até a próxima, galera. Sobre o conteúdo do episódio, o Dualidade de Ideias Podcast tem como propósito ouvir, compartilhar e debater diferentes opiniões e pontos de vista sobre os mais variados temas, sempre buscando promover o diálogo e a reflexão. As opiniões e comentários compartilhados pelos convidados representam suas próprias visões e experiências, que podem diferir das dos apresentadores, da produção ou do canal. Caso algum espectador se sinta ofendido, prejudicado ou tenha dúvidas em relação ao que foi dito, pedimos que entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a avaliar e, se necessário, ajustar o conteúdo, buscando sempre respeito, clareza e responsabilidade na comunicação.